Olá, encantadores de histórias, sejam bem-vindos. Meu nome é Larissa, tenho 26 anos, sou casada com o Arthur, um homem incrível e apaixonado pelo que faz. Ele é médico, trabalha em um hospital muito grande e renomado, e é um cirurgião de mãos abençoadas. Sempre admirei a dedicação dele ao trabalho, ao ponto de nunca reclamar da carga de responsabilidades, mesmo com a vida corrida que levava. Por muito tempo, ele foi o pilar da nossa família, sustentando a casa com seu lindo trabalho, enquanto eu consegui realizar o sonho de me tornar professora, uma profissão que sempre almejei. Arthur e eu temos 2 filhos, Samuel e Miguel, ambos com idades entre 9 e 10 anos. A nossa rotina era agitada, mas nós, como família, sempre conseguimos encontrar tempo para aproveitar os pequenos momentos juntos. Mesmo com a correria, nunca deixamos de nos amar e apoiar. Até que, finalmente, conseguimos planejar uma viagem. Eu sentia que estávamos precisando disso. Seria o descanso, a desconexão que tanto esperávamos. Conseguimos uma viagem para Cancún, um destino dos nossos sonhos, onde poderíamos aproveitar o sol, o mar e a tranquilidade. Mas algo estava estranho. Desde o começo, Arthur não era o mesmo. Ele parecia distante. Nos primeiros dias da viagem, ele passava mais tempo com o celular na mão do que com a gente. Estava sempre olhando para a tela, com uma expressão vazia, que eu nunca tinha visto antes. Tentava conversar com ele, mas ele parecia absorvido demais em algo que não podia compartilhar. As ligações que ele atendia, sempre dizendo que eram do trabalho, eram um ponto de desconforto. Mas o que me desconcertava mesmo era a forma como ele se afastava. Ele não estava ali, de corpo presente. O olhar dele, perdido e profundo, me fazia sentir que ele estava em outro lugar, ou com outra pessoa. A cada dia, eu me sentia mais isolada. Eu queria acreditar que ele estava apenas sobrecarregado, que seu trabalho, mesmo durante as férias, exigia atenção. Mas uma sensação crescente me dizia que havia algo mais. Algo que ele não estava me contando. Eu comecei a observar mais, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que parecia desmoronar à minha frente. Eu o vi mais uma vez atender a uma ligação fora de vista, indo até a varanda, sempre com aquele olhar tenso. Quando ele voltou, parecia tão pálido quanto a última vez. Tentei, sem sucesso, disfarçar o desconforto que ele estava me causando. E foi naquela noite, enquanto estávamos todos na sala, que algo mudou. Arthur não estava mais na varanda, nem no celular. Ele estava quieto, como se estivesse em um transe. Samuel e Miguel estavam brincando no outro quarto, e eu aproveitei a oportunidade para tentar ter uma conversa honesta com ele, mas tudo o que consegui foi mais uma evasiva. E naquele momento, eu soube que algo estava errado. Mas o que exatamente? O que estava acontecendo com ele? Eu fiquei ali, com a taça de vinho nas mãos, sentindo cada palavra dele como um golpe. Arthur parecia tão determinado, tão frio. Não conseguia entender o que estava acontecendo. O olhar dele, fixo no celular, sem expressão, me deixava ainda mais ansiosa. E eu, ali, tentando desesperadamente fazer a nossa conversa fluir, tentando buscar alguma conexão, alguma sinceridade de sua parte. Você está bem? Perguntei, tentando suavizar o clima. Claro, querida, o que você quer falar? Respondeu ele, sem nem olhar para mim, os dedos deslizando na tela do celular. Comecei a falar um pouco sobre o meu trabalho, mas logo a conversa voltou para ele e sua obsessão pelo hospital. Como está o trabalho? E a rotina? Perguntei, tentando entender se ele estava, de fato, tão preocupado com isso. Está uma bagunça lá, sem mim. Não vejo a hora de voltar, ele disse, mas seus olhos estavam distantes, como se ele estivesse em outro lugar. Só pensa nesse trabalho, né? Eu disse, tentando controlar a frustração. A gente sempre vive nessa rotina, que você diz que está afetando o nosso relacionamento. E agora, a gente finalmente está em Cancún, as estão dormindo agora crianças, mas você não consegue nem se desligar para aproveitar um pouco. Você só pensa em resolver problemas, está o tempo todo no celular. Ele me olhou então, um olhar penetrante, e disse: Larissa, o que você conquistou,
o que você tem hoje é graças ao meu trabalho. Por isso, eu não largo e me responsabilizo totalmente por ele. Ele que sustentou a nossa família, ele que sustentou os nossos filhos. Agora que você está trabalhando, quer dizer que o trabalho não é tudo? Ele é tudo. Suas palavras me atingiram como uma faca. Eu respirei fundo, tentando não ceder à raiva, e falei: então, Arthur, se você preza tanto pelo seu trabalho, por que não vai logo para lá? Deixa eu aproveitar essa viagem com as crianças. Porque, para ser sincera, você está atrapalhando. Não está fazendo bem para ninguém aqui. Ele me olhou, um sorriso sarcástico nos lábios. Atrapalhando? Quem está atrapalhando aqui é você, com esse mau humor. Não sei como você dá aula desse jeito. Não tem ninguém que te aguente. Não sei como você consegue. Eu senti a raiva subir em meu peito, mas segurei firme. Levantei a taça de vinho e a bebi em um gole só, para tentar acalmar os nervos. Me suportam, sim, eu disse, com a voz mais firme do que eu me sentia. Ao contrário de você, eles me tratam com amor e carinho. Eu amo o que eu faço. Realizei o meu sonho. E você não pode falar assim do meu trabalho, porque eu nunca falo do seu. Arthur estava visivelmente irritado, e o clima entre nós estava tenso, carregado. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça. Olha, disse ele, com a voz fria, cuida do seu trabalho, que eu cuido do meu. Não venha falar do meu trabalho. Melhor assim para nós, senão a gente vai acabar brigando feio. E eu vou querer ir embora. Não aguento mais essa viagem. Eu fiquei em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. A viagem, que deveria ser um momento de reconciliação, estava se transformando em um pesadelo. Eu sentia uma dor no peito, como se algo estivesse quebrado, mas ainda não conseguia entender o que. Uma parte de mim queria fugir, mas a outra não queria deixar as palavras dele definirem o nosso destino. A noite estava ficando mais fria, e com ela, o peso daquelas palavras que ele havia me lançado. Mas eu não sabia ainda o que ele estava escondendo, ou se aquilo era apenas o reflexo de algo mais profundo. Algo que eu precisava descobrir. Naquele exato momento, Arthur olhou para mim e, com a voz carregada de frustração, disse: vou tomar um banho. Estou cansado dessa vida. Não aguento mais você falando na minha cabeça sobre o meu trabalho, dizendo que eu não vivo para as crianças, que eu não vivo para você, que eu não sirvo para nada. Vou descer para tomar um vinho no bar de baixo, quem sabe lá eu relaxo, porque aqui não consigo. Eu senti meu coração apertar, mas tentei me manter calma, sem deixar que a raiva tomasse conta. Vá com Deus, eu disse, quase sem voz, e fechei a porta da varanda atrás dele. Naquele momento, o que eu mais queria era chorar, mas sabia que isso não ia adiantar em nada. Eu precisava ser forte, eu precisava entender o que estava acontecendo com ele, com nós. Arthur se arrumou e desceu as escadas, deixando-me sozinha. E naquela solidão, com o peso das palavras dele ecoando na minha mente, não pude evitar que as lágrimas começassem a cair. A noite toda foi marcada por um silêncio angustiante, e eu me encontrei em prantos, pensando no que havia dado errado, em como nossa relação tinha se transformado nisso. Na manhã seguinte, acordei com o som dos meus filhos, Samuel e Miguel, pulando na cama e me chamando: acorda, acorda. Vamos andar de barco, cadê o papai? Eles estavam tão empolgados, e isso me trouxe uma pequena paz, mas logo meu coração apertou. Onde estava Arthur? Cadê ele? Perguntei, tentando disfarçar a preocupação que começava a crescer dentro de mim. Naquele instante, peguei meu celular e comecei a ligar, mas ele não atendia. A ansiedade se tornou um nó na minha garganta. Foi quando ouvi a chave girando na fechadura da porta da varanda. Arthur estava de volta. Ele entrou cambaleando, com o olhar turvo e a roupa toda amassada, completamente embriagado. O cheiro de álcool invadiu o ar, e eu fiquei parada, congelada, sem saber o que dizer. Ele parecia totalmente perdido. Eu gritei, sem conter a raiva: onde você estava? Você disse que ia beber só uma taça de vinho, e não voltou mais. Passou a noite fora.
Onde você estava? Arthur olhou para mim, com um sorriso cínico, e disse, rindo da minha cara, eu estava por aí, conhecendo a cidade, curtindo a viagem, como você me disse para fazer. Eu senti uma dor profunda, algo que ia além da raiva. Como ele pôde ser tão frio? Como ele podia agir assim, tão distante, tão indiferente ao que estava acontecendo com a gente? Eu não queria acreditar naquilo, mas uma parte de mim sabia que não era só o trabalho dele que estava nos separando. Ele estava se afastando de mim, da nossa família, e não sabia o que fazer com isso. Meus filhos, com toda a inocência deles, começaram a puxar a atenção de Arthur. Papai, vamos dar um passeio de barco? Mas ele respondeu com desdém, ainda com aquele hálito de álcool. O papai está totalmente cansado. Aquelas palavras caíram como uma lâmina. Mas eu não queria que eles percebessem a tensão. Então, olhei para eles e disse, meninos, vão tomar banho e tomar o café da manhã. Nós vamos nos organizar para o passeio de barco. Deixem o papai aí. Foi doloroso, mas eu sabia que precisava dar atenção aos meus filhos, não poderia deixar que a frieza de Arthur arruinasse o que restava dessa viagem. Quando saímos do hotel, a mente de Arthur parecia tão distante quanto a nossa realidade. Ele estava perdido em algum lugar que eu não conhecia mais. E quando finalmente embarcamos no barco, minha cabeça começou a revirar, repleta de pensamentos. Ele estava totalmente diferente, distante, frio. Eu me senti culpada por tudo, como se tudo aquilo fosse minha culpa, como se eu tivesse causado essa distância, esse vazio que se instalara entre nós. Eu me perguntava se ainda existia uma chance de voltar a ser como antes. O que havia acontecido com o homem que eu amava? O que havia acontecido com o nosso amor? A tarde no barco foi uma mistura de emoções. O sol estava radiante, e a brisa do mar me trazia uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. Eu estava com meus filhos, e, por um momento, pude esquecer o peso da situação com Arthur. Eles estavam tão felizes, nadando e brincando, que a energia deles parecia contagiar o ambiente. E eu, com a autoestima lá embaixo, de repente senti um alívio. Como se o peso do mundo tivesse sido retirado dos meus ombros. Durante a tarde, conheci algumas pessoas no barco que, com muita gentileza, ouviram meu desabafo. Conversamos sobre a vida, sobre o que estava acontecendo comigo e com Arthur. Os conselhos foram simples, mas impactaram profundamente. Não deixe que a sua viagem, que deveria ser um momento de relaxamento, seja destruída pela atitude dele. E foi exatamente isso que eu precisava ouvir. Eu tinha me deixado consumir por tanto tempo pelas atitudes dele, que esqueci de cuidar de mim mesma. Então, tomei uma decisão, eu ia aproveitar aquele momento para mim. Ao voltarmos ao hotel, recebi uma mensagem do guia turístico informando que havia um parque de diversões onde as crianças poderiam se divertir, e que os responsáveis não precisariam ir, a menos que quisessem. Imediatamente, pensei, esse vai ser o meu momento de liberdade. Eu precisava disso. Fui até Samuel e Miguel e expliquei que eles iriam para o parque, onde poderiam se divertir, enquanto eu aproveitaria o dia sozinha. Eu disse ao guia para me ligar caso precisassem de algo, mas pedi para não incomodar Arthur, que, naquele momento, estava dormindo. Ele estava completamente fora de si, e eu precisava de um tempo para respirar. Quando Arthur, com a voz enrolada, me viu se preparando, perguntou, aonde você vai? Eu, com um sorriso leve, respondi, vou sair um pouco. Ele, claramente desconfortável, me olhou com desconfiança e, com uma risada forçada, disparou, sem mim? Já arrumou outro por aí, né? Senti uma pontada de irritação, mas não deixei transparecer. Respondi com firmeza, mas de forma tranquila, não, eu vou curtir um pouco a cidade. E, outra, você saiu sem mim ontem, então nada mais justo do que eu também sair. Ele, ainda no sarcasmo, riu e disse, você não vai de jeito nenhum. Mal consegue levantar dessa cama. Mas eu estava decidida. Bati o pé com convicção, vou, sim. Coloquei o meu melhor vestido, o salto mais bonito, e caprichei na maquiagem. Queria me sentir bem, bonita, e acima de tudo, livre.
Minha mente estava tão focada no que eu faria, que nem dei mais atenção às palavras de Arthur. Fui ao salão, me deixei relaxar, e depois segui para o shopping, onde gastei um pouco do cartão de crédito que ele tanto se gabava de ter feito tanto esforço para conquistar. Naquele momento, era como se eu estivesse finalmente me reconectando comigo mesma, me sentindo livre de todo o peso que ele havia colocado sobre mim. Eu precisava disso. Eu merecia isso. E não ia deixar que a frieza dele roubasse o que restava de mim, o que restava da minha alegria. Enquanto caminhava pelos corredores do melhor shopping de Cancún, eu não podia deixar de sentir uma sensação de liberdade e alívio. Cada passo que eu dava era como um pequeno ato de rebeldia contra o estresse que Arthur me causou. A cada compra, eu sentia que estava recuperando um pouco de mim mesma. O cartão de crédito dele parecia até gritar de alegria, e a risada interna que eu dava a cada transação era como uma pequena vingança, mas de uma forma saudável. Ele nunca imaginaria o quanto ele me irritou naquela noite, e agora, eu estava fazendo algo por mim. Passei no salão, fiz compras para mim, para meus filhos, para meus pais e até para minha avó. Mas, claro, nada para ele. Nada para o homem que fez questão de me desrespeitar durante toda a viagem. Tudo o que ele me fez passar foi um combustível para eu agir de forma decidida e, até certo ponto, empoderada. Quando voltei ao hotel, minhas sacolas estavam cheias, mas o peso delas parecia insignificante comparado ao alívio que eu sentia por ter feito algo só para mim. Arthur estava na cama, com aquela cara de quem sabia que algo estava acontecendo, mas preferia não perguntar. Não me surpreendeu sua atitude debochada quando ele perguntou: "Onde você foi? Cadê o meu cartão?" Respondi com calma, tentando manter o controle: "Está aqui. Comprei presentes para mim, para os nossos filhos, para o meu pai, para minha avó, toda a família, menos para você." O tom de sua voz, ainda sarcástico, não me abalou mais. "Você ficou o tempo todo me vendo comprar, e não disse nada? O que acha, que não ia aproveitar para fazer algo por mim mesma?" Arthur tentou disfarçar, mas sabia que havia algo diferente em mim. Eu não estava mais a mulher que ficava à sombra dele, que aceitava tudo calada. Eu não estava mais naquela posição submissa e dependente. "Eu pensei que você não ia fazer isso", ele disse, e em sua voz havia uma leve incredulidade. "Pois é", respondi, "eu também pensei que não faria, mas depois daquela noite, percebi que não há jeito. Se eu não tomasse essa atitude, quem tomaria?" Nesse momento, ouvi os gritos animados dos meus filhos, que chegaram correndo para me contar sobre o parque. "Mãe, adoramos o passeio. O parque foi incrível." Eles estavam tão empolgados, falando sobre os brinquedos que haviam se divertido, e eu me vi, por um instante, feliz de novo. Mas ao olhar para Arthur, senti um nó na garganta. Ele estava ali, sentado na cama, com a cara fechada, visivelmente irritado. A tensão no ar ficou palpável, e ele não hesitou em disparar: "Amanhã voltaremos para casa. Aqui já deu o que tinha que dar, né?" Fiquei em silêncio por um momento. Olhei para ele, com toda a calma que consegui reunir, disse: "Ok, terminarei de curtir minhas férias em casa então. Faltam apenas 5 dias para voltar ao trabalho." Eu sabia que essa discussão estava longe de terminar, mas naquele momento, senti que a única coisa que eu poderia fazer era continuar me fortalecendo, pouco a pouco. Ele poderia querer voltar para casa, mas eu ainda tinha muito que refletir sobre tudo aquilo. Uma parte de mim sabia que a viagem já estava comprometida, mas outra parte estava decidida a terminar as férias com o máximo de paz possível, para mim e para os meus filhos. Enquanto preparávamos as malas para o dia seguinte, uma sensação de alívio tomou conta de mim. A viagem para Cancún havia começado cheia de expectativas, mas, à medida que os dias passaram, tornou-se uma experiência de autodescoberta. Agora, no momento de voltar para casa, a certeza de que eu poderia continuar sem depender de Arthur era reconfortante. Ele não era a única fonte de alegria na minha vida. Eu podia me divertir, curtir meus filhos, cuidar de mim mesma sem precisar da validação dele. Ao chegarmos no aeroporto, a tensão ainda pairava no ar. Arthur, aparentemente tentando fazer as pazes, sugeriu que fossemos almoçar em um dos melhores restaurantes do local.
Ele queria fazer as pazes, mas eu já estava longe de querer resolver as coisas daquela forma. Eu estava cansada de sempre ser a que cedia, a que entendia. Algo dentro de mim havia mudado. No entanto, mal sabíamos que algo ainda mais perturbador estava prestes a acontecer. Enquanto estávamos ali, à mesa, recebi uma notificação no meu celular. A câmera de segurança da nossa casa havia detectado algo estranho. Imediatamente, meu coração disparou. Ao abrir o aplicativo, vi uma mulher parada em frente à nossa porta, batendo repetidamente na campainha e tentando olhar dentro. Eu não a reconhecia. Meu instinto foi de irritação. A raiva que já sentia por Arthur agora se intensificou. Eu sabia que ele também tinha acesso às câmeras e poderia ver o que eu estava vendo, mas, mais uma vez, ele optou pelo silêncio. Fechei o celular, tentando não demonstrar mais o que estava acontecendo dentro de mim. Já tínhamos terminado a refeição e, finalmente, embarcamos no voo de volta para casa. O sentimento de despedida de Cancún foi agridoce. Eu sentia que, embora a viagem não tivesse sido o que esperava, ela me proporcionou algo que eu nunca imaginei, a certeza de que não precisava mais viver à sombra de Arthur. No avião, a situação ficou ainda mais tensa. Ele se sentou ao meu lado, tentando iniciar uma conversa. A princípio, ele pediu desculpas como sempre fazia, mas algo em mim já não tinha mais paciência para as promessas vazias. Eu estava exausta de viver esse ciclo. Olhei para ele e disse, de forma firme, eu estou cansada, Arthur. Não é a primeira nem a última vez que você me deixa sozinha. Sempre que brigamos, você sai, volta no outro dia completamente embriagado, com as roupas amassadas e, honestamente, eu não sei mais aonde você vai. Ele me olhou com uma expressão de surpresa e, tentando manter a calma, respondeu, mas Larissa, você está exagerando. Eu só estava preocupado com você, com os filhos, com tudo. Mas, naquele momento, eu não queria mais ouvir as desculpas. O que eu sentia era uma mistura de frustração e tristeza. Eu estou até começando a suspeitar de uma traição, soltei sem pensar, e, ao ouvir minhas palavras, Arthur engasgou. Ele ficou sem palavras por um segundo, e então perguntou, como se quisesse se defender, por que você está suspeitando disso? Eu, em um tom mais firme, perguntei, mas por que você está tão nervoso? Se não há nada, por que essa reação? Eu só estou falando o que penso. Ele tentou se recompor e, com um sorriso forçado, disse, eu não estou nervoso, Larissa. Eu só estou preocupado com meus filhos e com você. E, sinceramente, acho que você está começando a ficar louca com essas ideias. Essas palavras me cortaram, mas algo dentro de mim já estava decidido. Ele podia tentar minimizar a situação, mas eu sabia onde isso estava indo. Já não havia mais espaço para ele me convencer de que tudo estava bem. Eu estava vendo a realidade com outros olhos, e ela não se encaixava mais na imagem que eu tinha de Arthur. Eu me vi mais forte naquele momento, mais segura de que, independente do que acontecesse, eu conseguiria seguir em frente. Chegamos em casa cansados, mas, ao mesmo tempo, aliviados por finalmente estarmos de volta à nossa rotina, longe do caos da viagem. Quando saímos do táxi e o motorista nos ajudou a descarregar as malas, a última coisa que eu esperava era encontrar mais uma situação desconfortável me aguardando. Eu mal tinha entrado pela porta e já recebi a notificação do meu celular. Mais uma vez, a câmera de segurança da nossa casa estava detectando alguém à nossa porta. Olhei para a tela do celular e vi uma mulher, batendo na porta insistentemente. Minha cabeça já estava a mil, e eu não pude evitar o olhar de desconfiança. Quando nos aproximamos, a mulher finalmente se virou para me encarar. Ela sorriu e, de forma educada, se apresentou. Oi, tudo bem? Meu nome é Alice. O Arthur está em casa? Aquela mulher não me parecia familiar, e logo uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Não, ele saiu para resolver um problema de trabalho, respondi, tentando manter a calma, mas a irritação já se fazendo presente na minha voz. Você conhece ele? Perguntei, tentando entender mais sobre quem ela era. Sim, eu sou uma amiga muito antiga dele, respondeu ela com um sorriso simpático.
Eu realmente precisava falar com ele. Eu sei que ele está um pouco ocupado, mas poderia ser possível, ela disse, parecendo muito tranquila, quase como se fosse normal aparecer na minha porta sem aviso. Minha mente começou a trabalhar em velocidade máxima, tentando juntar as peças daquela situação. Algo não parecia certo. Uma amiga antiga que aparece de surpresa quando Arthur não está em casa? Isso estava me soando cada vez mais suspeito. Claro, entre. Vou preparar um café para nós enquanto você espera, falei, tentando disfarçar a apreensão. Contei até 10 para não deixar transparecer o nervosismo que estava sentindo. Vou só deixar as malas no canto da sala e já volto. Assim que ela entrou, eu fui direto para o meu celular. Mandei uma mensagem para Arthur, perguntando onde ele estava e o que estava acontecendo. Sem resposta. Fiquei mais impaciente. Então, liguei para ele, mas a chamada foi ignorada. Isso só me deixou mais frustrada. Algo estava errado. Sentei no sofá, tentando manter a calma, mas minha mente estava em um turbilhão. Eu não conseguia entender o motivo dessa mulher estar ali, e por que Arthur não me avisou sobre ela. Eu sabia que ele já estava em casa, mas não entendia por que ele não estava me dando nenhuma explicação. Arthur, tem uma tal de Alice aqui na nossa porta. Ela diz que é amiga antiga sua. Não sei o que está acontecendo, mas está começando a me incomodar. Me responde. Enviei a mensagem, mas, ainda assim, não obtive resposta. A ansiedade só aumentava. Fiquei ali, sentada no sofá, com o celular na mão, tentando entender se aquilo tudo fazia parte de algum jogo que Arthur estava jogando comigo. Eu estava exausta de tantas dúvidas, de tantos sinais que não faziam sentido. Alice, essa mulher misteriosa, parecia saber algo que eu não sabia, e a falta de resposta de Arthur só me deixava mais desconfiada. Eu estava começando a perceber que a viagem, o comportamento de Arthur, e agora, a aparição dessa mulher, tudo fazia parte de um quebra-cabeça que eu precisava resolver. E assim, depois de tanto sofrimento e descobertas dolorosas, a vida de Larissa tomou um rumo inesperado e desafiador. Ao descobrir as traições de Arthur, ela não só enfrentou uma grande perda emocional, mas também foi surpreendida com o apoio incondicional de seu pai, que a ajudou a reencontrar o caminho da autossuficiência e independência. Ao se tornar diretora da escola que seu pai havia aberto, Larissa deu a volta por cima e encontrou um novo propósito, superando as adversidades e desilusões. E a vingança de Arthur, que esperava acessar seus bens e fortuna, foi frustrada pela sua sabedoria e determinação. Agora, com sua vida renascendo das cinzas, ela enfrentaria novos desafios, mas com a certeza de que, sozinha, poderia conquistar tudo o que sempre sonhou. Alice, a amante que havia tentado destruir sua família, estava foragida, mas Larissa estava de volta ao controle da sua vida, mais forte do que nunca. A falência de Alice foi um golpe devastador, não apenas para sua carreira, mas também para sua reputação. Como chefe de hospital e de enfermaria, ela detinha um grande poder na rede de saúde, e seu comportamento agressivo e violento contra Larissa teve consequências diretas. Sua credibilidade foi completamente destruída, e ela perdeu a confiança de todos ao seu redor. O que parecia ser uma posição inabalável e poderosa foi rapidamente desmoronando, levando Alice à falência. Sua posição privilegiada no hospital foi retirada, e os colegas de trabalho começaram a se afastar dela. Além disso, as notícias sobre sua agressão a Larissa rapidamente se espalharam, arruinando sua imagem e sua posição no setor. Enquanto isso, a situação de Arthur também foi reveladora. Ele, que sempre esteve ao lado de Larissa por puro interesse, acreditando que poderia conquistar o acesso à fortuna de seu pai, acabou caindo do cavalo. Arthur sempre soubera que o pai de Larissa era um dos homens mais ricos e influentes da cidade, e isso havia sido uma das motivações para ele se casar com ela. Ele imaginava que, ao ficar com Larissa, teria acesso a essa riqueza e poderia viver uma vida de luxo. No entanto, ele nunca se preocupou com o amor, nem com a felicidade dela. Só se importava com os bens materiais que poderia conquistar. Quando a verdadeira situação veio à tona, o amor próprio de Larissa, e a perda de Arthur de qualquer direito sobre a fortuna, ele se viu perdido. Arthur,
Desprovido de qualquer capacidade de refletir sobre suas ações, tentou pedir perdão, mas foi tarde demais. Sua atitude foi uma tentativa desesperada de recuperar o que ele achava que perderia. Ele não entendia que Larissa já havia superado a dependência de sua presença, de sua aprovação e, especialmente, de sua riqueza. O pedido de perdão de Arthur, portanto, foi mais um reflexo de sua falência moral. Ele não se arrependeu de ter traído a confiança de Larissa, mas sim porque a fonte de seus próprios interesses havia secado. Por outro lado, Larissa, agora mais forte do que nunca, estava determinada a seguir seu caminho sem se deixar manipular. Ela sabia que o único perdão que precisava era o de si mesma e a coragem de reconstruir sua vida sem depender de ninguém. Essa virada na vida de Larissa, que a levou a se tornar diretora de uma escola e a se afastar de Arthur e Alice, foi uma verdadeira lição de autossuficiência. Ela finalmente entendeu que a verdadeira riqueza está em realizar seus próprios sonhos e construir uma vida significativa e independente, sem precisar se curvar à manipulação ou ao interesse alheio. Ao tomar a decisão de seguir em frente, Larissa não apenas reescreveu sua história, mas também deu uma lição de vida a todos que um dia tentaram usá-la em seu benefício. Assim termina mais uma história emocionante aqui no nosso canal, Encantadora de Histórias. Espero que tenham gostado desse enredo cheio de reviravoltas, emoção e aprendizado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar com seus amigos e deixar aquele like para apoiar o nosso trabalho. Também quero saber onde você está assistindo essa história, então deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima, amigos!